Olá, amigos e amigas da KTV. Chegamos ao quarto e último encontro dos candidatos à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, aonde vamos conversar e dialogar com os candidatos. O tema é pessoa com deficiência no município de Rio das Ostras. Vale ressaltar mais uma vez que não se trata de um debate e sim de um encontro. Então, eu peço aos candidatos que, se algum candidato citar o outro candidato, não terá a resposta nem réplica e por aí vai, ok? Queria mais uma vez deixar aqui os nossos agradecimentos à Pousada do Marujo, aonde que cedeu esse espaço maravilhoso para poder acontecer esse encontro, ok? Hoje, esse último encontro, a gente recebe aqui o candidato professor Gilberto do PDT e o professor Luizinho do PT, ok? E a gente começa agradecendo também a presença dos dois candidatos, ok? E vamos já partir para a primeira pergunta do candidato. Uma ordem de sorteio realizada aqui antes da gente começar esse encontro, ficou sorteado que quem começa a responder as perguntas desse encontro é o professor Gilberto. Candidato professor Gilberto, a primeira pergunta é o seguinte: candidato, como o senhor percebe a situação das pessoas com deficiências e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Eu, antes de começar a responder a pergunta, quero agradecer o convite e parabenizar todas as pessoas que estão aqui nesse evento, de bastante importância para a nossa cidade e de um tema muito relevante. Rio das Ostras é uma cidade que tem 28 anos e nós estamos na primeira gestão do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Isto denota que nós deixamos para lá aproximadamente 8.500 pessoas, pelo menos, com registro aqui na nossa cidade, estimada agora já em 10.000 pessoas. É uma lástima uma cidade tão nova ter somente pela primeira vez uma gestão que tome conta para o nosso município. E como que eu vejo isso? Então, já respondendo, é uma lástima o que a cidade de Rio das Ostras tem feito. Por outro lado, temos muito que fazer. Temos muito que fazer no urbanismo da cidade, porque a nossa cidade precisa se resolver urbanisticamente para acolher as pessoas com deficiência. Precisamos resolver socialmente, porque a sociedade de Rio das Ostras precisa acolher as pessoas com deficiência e doenças raras. E precisamos também resolver em relação ao poder público. O que o poder público tem feito para essas pessoas todas aqui da nossa sociedade riostrense? É um número muito relevante e quando eu falo que nessas três vertentes, social, urbanístico e de poder público, poderia ser mais efetivo, nós podemos pensar que o problema não está com essas pessoas como muitos querem que nós venhamos crer. O problema está no acolhimento, o problema está no urbanismo, que não se resolve, o problema está no poder público, que não ampara essas pessoas, o problema está na nossa sociedade, que é ácida com todas essas pessoas, tanto de doenças raras, quanto pessoas com deficiência. Por isso que cabe à nossa geração tomar a frente e fazer algo. A nossa geração começou a fazer algo. Esse século, nós estamos tratando essa gama de pessoas de maneira diferente do que como se era tratado no século passado. Tem uma diferença pungente, mas Rio das Ostras, ela é uma cidade que se quer turística, ela é uma cidade que se quer inteligente, ela é uma cidade que ela tem que, antes de ser turística inteligente, ela tem que dar cidadania a todos os riostrenses. E é por isso que
nós estamos aqui reunidos, né, para que essas próximas gerações consigam colher muito mais do que a gente está plantando hoje. A gente queria também aqui deixar o agradecimento à presença do candidato do PT, professor Luizinho. E vamos passar para a primeira pergunta também para o candidato professor Luizinho, que se trata da mesma pergunta. Candidato, como o senhor percebe a situação das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Boa noite, Cacau, boa noite, internautas, boa noite, público, equipe técnica, boa noite, assessoria, boa noite, povo de Rio das Ostras. Bem, o que eu percebo de Rio das Ostras, não só Rio das Ostras por conta de ser uma cidade jovem, né, temos menos de 30 anos de idade em Rio das Ostras, mas o Brasil todo passa por problemas muito graves, né, lentos, nas suas políticas públicas para pessoas com deficiência e doenças raras. Né? Essa mudança, essa alteração começou na década de 70, 80, para as políticas públicas, as pessoas começaram a se movimentar, a sociedade começou a ficar mais engajada nesse tema. Para se ter uma ideia, contando uma história muito rápida aqui, até meados dos anos 80, da década de 80, existia o trem do doido, o trem dos doidos. Eram trens que saíam do Brasil inteiro, né, levavam as pessoas para um manicômio, para uma colônia psiquiátrica em Minas Gerais. Nesse trem, eles carregavam pessoas com problemas mentais, deficientes físicos, prostitutas, moradores de rua, colocavam todo mundo nesse trem e levavam esse trem para o manicômio. Né, e é considerado hoje como o maior holocausto que teve no Brasil, matando mais de 60 mil pessoas, dentre eles lá muitos com problemas psiquiátricos, e quem não tinha problema psiquiátrico acabava tendo problema psiquiátrico. Né? Lá hoje é transformado no Museu da Loucura, que eu fui no final da década de 90, junto com meu filho, José Luiz, a gente até foi visitar lá, tem uma história muito interessante de conhecer esse museu. Rio das Ostras vivencia um momento histórico em que as pessoas estão começando a se discutir muito profundamente. E as pessoas com deficiência e doenças raras têm que estar no centro dessa discussão, porque até então nós temos duas barreiras muito graves em Rio das Ostras. A barreira física e a barreira atitudinal. A gente tem que derrubar essas barreiras atitudinais para as pessoas poderem chegar a serem atendidas pelo poder público e pelo privado também. Mas a gente tem que, principalmente, derrubar as barreiras atitudinais, porque as pessoas ficam muito indiferentes ou não levam a discussão a sério das pessoas com deficiência. Então, a gente tem que começar a trabalhar nisso. Eu sou da rede pública de Rio das Ostras desde 1997, né? Trabalho da rede pública com crianças, jovens e adultos, e vejo bem a realidade, como se processa, a realidade dessas crianças, desses jovens em Rio das Ostras. E a gente tem que mudar isso, né? Porque essas barreiras físicas e atitudinais, dentro do poder público, fora do poder público, têm que ser derrubadas, principalmente para o turismo, para o esporte, para o lazer, para a cultura, para a ciência, para todos. Todos têm que ter direito. A legislação tem que ser respeitada, o deficiente tem que ser respeitado, todas essas pessoas têm que ser respeitadas. E a gente vai fazer muito por isso, porque a gente percebe, sente como essas pessoas sofrem na pele, né? Muitas não saindo nem dentro de casa, que ficam com as questões emocionais muito travadas, né? Depressivas inclusive. Então a gente tem que alterar isso, a gente vai mudar isso. E é compromisso nosso a gente poder chegar em cada pessoa dessa, das 8.500 pessoas, para poder modificar isso. Bom, vamos passar então agora, eu peço ao senhor que o senhor coloque a máscara. Vamos passar agora para a segunda pergunta. Candidato professor Gilberto. Em seu plano de governo, contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos a pessoas com deficiência, e se tem esses pontos, quais são?
Sim, no nosso plano de governo tem alguns pontos dos mais interessantes. Eu gostaria de destacar aqui um ponto que é muito original e quero destacar também que o plano do nosso governo, ele foi construído desde dezembro do ano passado em várias plenárias de maneira muito democrática, aonde por várias vezes surgiu esse assunto da pessoa com deficiência e doenças raras. Da onde nós concluímos que não tem como a gente deixar para depois, e nós, da Coligação Popular e Trabalhista, decidimos então fazer uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras no município, para que perpasse as políticas, as linhas de política de maneira robusta em todas as outras secretarias. Então é uma forma que nós temos, inclusive, de implantar as portarias que sempre foram deixadas para depois. Nós temos portarias do ano de 2012 e de 2014, estou falando de portarias do Ministério da Saúde, que no nosso município ainda parece que inexiste. Nós, o ano passado, estava presente na mesa, uma reunião municipal na Câmara de Vereadores, uma audiência pública, na realidade, onde discutimos reiteradas vezes sobre o que o município não fez. Então, isso nos deixou uma lição, e essa lição, para que nós consigamos tratar de resgatar a cidadania dessas pessoas, tratar de resgatar a felicidade, não só da pessoa com deficiência, mas também da família da pessoa com deficiência, que tem que ser lembrada. A Secretaria Municipal seria um ponto fundamental na nossa gestão. Ligado a isso também, nós imaginamos que podemos fazer de Rio das Ostras uma cidade referência no Brasil, no que se tangencia as doenças raras. Então, nós estamos falando com alguns professores aposentados da UFRJ para que nos visite e que nos dê esse amparo técnico. E eles já fizeram um estudo e sim, dizem que Rio das Ostras pode se tornar uma referência nacional sobre doenças raras. Também quero destacar aqui que muitas das coisas não vão para frente porque, assim como o turismo, nós não temos um plano municipal para que venhamos defender nos dias de hoje e nos dias futuros, a curto, a médio, a longo prazo, as pessoas com deficiência e doenças raras do município. E a nossa gestão vai empoderar essas pessoas tratando desses temas numa secretaria municipal. Candidato, então eu faço a mesma pergunta agora para o candidato Luizinho, professor Luizinho. Candidato, em seu plano de governo contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos à pessoa com deficiência, e se tem esses pontos, quais são? Sim, temos sim, claro. Eu trabalho na rede pública, como eu tinha falado, há quase 30 anos, e conheço bem os meandros, a situação das pessoas com deficiência e doenças raras no município. A gente vai fazer muito próximo, como foi feito, uma conferência histórica que aconteceu em Brasília em 2006 e em 2008, que foi a primeira conferência nacional dos direitos das pessoas com deficiência, que foi no governo Lula, que foi muito importante. Dali a gente conseguiu crescer muito nessa discussão. A gente vai primeiro criar uma subsecretaria especial dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. Essa subsecretaria vai estar ligada diretamente a um comitê intersetorial. Esse comitê intersetorial vai ser para a criação de políticas públicas para esse público. Nesse comitê vai ter o poder público, claro, ONGs, sociedade civil organizada, as pessoas com deficiência, que são os protagonistas,
e demais da sociedade civil, como eu já tinha falado, né? A gente vai formar também, que a gente está chamando de sala de vivências. Essa sala de vivências vão ser espaços que a gente vai perpassar por todo o município, inclusive em áreas particulares, em setores particulares, com convênio, não só em escolas, mas esses espaços de vivência vão ser espaços de troca intensa de experiências. Vai ser um laboratório, um grande laboratório de aprendizagem, né? Entre o profissional com o profissional com a família da pessoa com deficiência e os próprios as pessoas com deficiência que vão estar ali também diretamente. Isso não só na escola, em todos os setores públicos nós vamos levar essas salas de vivências, né? São muitas coisas que a gente vai pontuando. Vamos criar uma fundação, criar a fundação Um Bem Maior. Essa criação vai arrecadar dinheiro público e privado para poder garantir a proteção social às pessoas com deficiência e às pessoas idosos também, né? Não só para pessoas com deficiência. Vamos criar também uma rede de proteção maior, mais ampliada, numa casa que a gente vai chamar de Casa da Proteção. Nessa Casa da Proteção vão estar participando ali todos os técnicos, todos os profissionais, a família, as pessoas, para esse público poder chegar ali e ser acolhido com carinho, né, tendo a estrutura física e a estrutura técnica e profissional para que eles possam estar interagindo diretamente com a sociedade, sem barreiras físicas, sem as barreiras atitudinais, como eu tinha falado. Eu sou da área de esporte, né? Eu sou professor de educação física e conheço bem aqui no município como é que se dá isso. A gente vai colocar setores regionalizados no município para que as pessoas possam participar, né, ativamente de atividades físicas para não fiquem depressivas dentro de casa. Enfim, as calçadas têm que ser reconstruídas, os prédios públicos têm que ser construídos, porque é importantíssimo que essas barreiras sejam quebradas, né? As barreiras físicas, mas muito as barreiras atitudinais. E com essas políticas públicas, com essas políticas que nós vamos fazer, junto a esses comitês, junto às salas de vivência, junto a essa subsecretaria especial, a gente tem certeza que a gente vai conseguir atingir o objetivo. E eu estou trazendo até aqui uma carta... Seu tempo terminou. Então, amigos e amigas, a gente está agora a passar para a segunda parte do nosso encontro. E a gente vai fazer um convite ao nosso amigo aí, muito que especial, Laércio, que ele vai sortear uma pergunta para cada candidato. E essas perguntas foram feitas por instituições legítimas da cidade e também pessoas envolvidas com a causa da pessoa com deficiência no município. Thales, jovem com deficiência visual. A questão da urbanização da cidade... Muito se fala e nada se faz, só acham de mexer em alguma coisa em época de eleição. Essa pergunta realmente mostra que Rio das Ostras é uma cidade que tem muito a fazer, né? A administração pública precisa fazer e precisa fazer não só nos meses de eleição, é o que a pessoa está comentando aí. O urbanismo, como nós pensamos para Rio das Ostras, é um urbanismo do bem viver, é um urbanismo aonde nós temos que construir de maneira democrática para todas as pessoas, os surdos, os cegos, as pessoas com mais idade, as crianças da nossa cidade. Rio das Ostras é uma cidade que, além de estar com 156 mil habitantes, ela recebe turistas e esses turistas chegam aqui também com as suas deficiências e com as suas doenças raras. Assim é que o urbanismo ele não pode ser tratado numa sala fechada como os governos costumam fazer. Nós precisamos ter um plano diretor da cidade que mostre a necessidade de diálogo com a sociedade civil em geral. E, além disto, né, resgatar a cidadania, fazer com que os nossos cegos consigam andar pelas nossas calçadas, fazer com que os surdos consigam, de uma melhor maneira, andar pelas nossas
estradas, andar pelas nossas ruas, andar pelas nossas praças. Quando a gente vai em direção a uma loja, tem ali uma escada. Isso é muito comum. Então, nós precisamos, como já comentei aqui, acolher a todas essas pessoas. Nós temos um contingente grande de pessoas que residem na cidade e que chegam na cidade. E o urbanismo, ele tem esse papel fundamental. Nós imaginamos, sim, de tratar com essa Secretaria da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, uma inserção na Secretaria de Turismo, uma inserção na Secretaria de Educação, uma inserção na Secretaria também que trata o urbanismo, para que nós venhamos realmente fazer com que o cidadão riostrense, o turista que chega na nossa cidade, ele consiga perceber que é uma cidade do bem viver, e esse bem viver é de todos, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras. O município ele precisa abraçar essas pessoas no seu vai e vem, na maneira de se deslocar na nossa cidade. E a nossa gestão, ela tem esse cuidado. Nós vamos realmente tratar isso com seriedade, não simplesmente nos meses finais do governo, em época de campanha, porque nós temos isso na nossa alma, nós temos isso numa onda de amor por Rio das Ostras. E aí, novamente, nós chamamos nosso convidado, nosso amigo Laércio, para agora dirigir a pergunta e se sortear ao professor Luizinho. Moema, poetista moradora na cidade. Qual o orçamento ou verba destinada pela Prefeitura Municipal para cuidar das pessoas com deficiência e doenças raras? Oi, Moema. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. A pergunta muito importante e muito difícil de se responder, porque o orçamento da Prefeitura é um orçamento teoricamente grande para uma cidade com 150 mil habitantes, mas se torna um orçamento pequeno quando é direcionado para determinados setores da sociedade. A Secretaria de Educação, por exemplo, para o ano que vem vai ter 160 milhões para trabalhar, a da Saúde, Assistência Social, próximo disso. E a gente tem que trabalhar com inversão de prioridades. Se a gente não trabalhar com inversão de prioridades, vai chegar sempre a mesma rubrica para as mesmas coisas que se acontecem na cidade. Então, a gente tem que fazer essa inversão. É pegar o dinheiro, da onde a gente tem que tirar dinheiro, das pessoas, daquele local da prefeitura que se usa erroneamente, a nosso ver, se gasta muito em coisas que não deveriam fazer, por exemplo, cargos comissionados, que a Folha agora aumentou em quase 10 milhões por mês de cargo comissionado nessa eleição, para publicidade, enfim. Então, a gente tem que mexer nesse orçamento. E para o ano que vem a gente vai ter um pouco de dor de cabeça quando assumir a prefeitura, por conta desse orçamento que já vai estar amarrado. Mas a gente criando a Subsecretaria Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, a gente vai conseguir mobilizar um grande recurso, um grande volume de recurso, já para começar a fazer todas as nossas propostas que a gente tem em mente, que a gente trabalhou com o nosso pessoal, com a nossa equipe técnica. Assistência social com a Casa da Proteção, os CRAs vão ter todo o aparato técnico com o pessoal para poder fazer a proteção domiciliar, Então,
essa proteção tem que ir à casa das pessoas, né? As casas das pessoas com deficiência e doenças raras tem que chegar lá. Então a gente vai dar condições e verba suficiente para que se chegue no CRAS, para que se chegue na Casa de Proteção, na Fundação Bem Maior, que a gente vai poder arrecadar dinheiro, verba pública e privada, para poder dar condições de realmente trabalhar com esse público. Porque se a gente não conseguir atingir a 8.500 pessoas que hoje tem no último censo, né, pelo coletivo, foi falado, enfim, que as pessoas que estão nessa discussão sabem disso, se a gente não conseguir atingir essas 8.500 pessoas, eu acho que o trabalho vai ser em vão. Então a gente vai fazer de tudo para remanejar verbas, para poder inverter prioridades, para poder chegar verba na casa, na mão dessas pessoas, porque se não chegar, o nosso trabalho não está sendo bem realizado. Tá bom, Moema? Pode acreditar, né, que a gente tem uma carta aqui, uma carta de compromisso, a carta de compromisso está aqui, a gente vai entregar aqui ao coletivo e a gente vai respeitar e fazer tudo que a gente precisa e que essas pessoas merecem. Esse é o nosso compromisso. Então, amigos e amigas da KTV, chegamos ao finalzinho do primeiro bloco, do quarto encontro e último dos candidatos à Prefeitura de Rio das Ostras, aonde que a gente tem o tema pessoa com deficiência, ok? A gente já retorna com o segundo bloco. Então, amigos, voltamos agora para o segundo bloco do quarto e último encontro dos candidatos à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, onde o tema é pessoa com deficiência. E a gente agora abre espaço para a imprensa local, o jornal O Tempo de Rio das Ostras, onde que mandou uma pergunta única que vai ser feita para os dois candidatos. O primeiro a responder, conforme foi sorteado aqui no primeiro bloco, o candidato professor Gilberto. Candidato, sabemos que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência nem sempre são prioridades. Para o candidato, qual a importância da criação de um plano municipal da pessoa com deficiência na gestão pública? O senhor vê como necessária a criação de órgãos específicos para a elaboração e execução das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência no município de Rio das Ostras? Essa pergunta é do jornalista André Areias, servidor do município. Eu quero agradecer aqui a pergunta do André, um jornalista aqui da nossa cidade, que me faz colocar de uma maneira muito clara a falta de gestão que existe no nosso município, que perpassa de um governo para outro. No máximo, nós temos uma gestão de governo, ou então um gerenciamento de problemas. E essa questão das pessoas com deficiência e doenças raras, como tantas outras, sofre de um planejamento em nossa cidade, a curto, a médio, a longo prazo. Então, como a cidade não tem um planejamento e também não se tem muito clareza do que está acontecendo e do que virá a acontecer, tem várias questões que são deixadas para depois. E no município de Rio das Ostras, historicamente, em 28 anos, os PCDs, as pessoas com doenças raras, foram deixadas para depois. E o nosso governo não tem mais, conseguimos perceber que não tem mais como ser deixada para depois. Por isso, André, é que nós decidimos a fazer uma secretaria municipal das pessoas com deficiência e doenças raras aqui em Rio das Ostras. E também esta secretaria ela vai estar vinculada em outros tantos órgãos de outras secretarias, intercalada, por exemplo, num centro paradesportivo aqui na nossa cidade. Eu tem para mim como um ponto central numa cidade
que se quer sustentável numa cidade que se quer um urbanismo do bem viver. Então, nós precisamos fazer órgãos, sim, específicos para essa causa e, além disso, para que esse órgão não morra na praia, nós precisamos atuar de maneira contundente em relação a um plano municipal que se estende às pessoas com deficiência e com doenças raras aqui em Rio das Ostras. Como em outras áreas que eu já citei, educação, turismo, também nós precisamos ter um plano, né? E o nosso governo vai ser um governo que vai repensar Rio das Ostras. O que Rio das Ostras quer com os PCDs agora, nesses 5 anos, nesses 20 anos, nesses 40 anos para frente. Nós precisamos saber e conhecer o que Rio das Ostras deseja para esse tema. E ao que eu entendo, ao que eu percebo, nas ruas das nossas cidades, nas famílias das nossas cidades, o que se quer é realmente um bem viver para todos. É um acolhimento da cidadania de todas essas pessoas. Das pessoas com deficiência e doenças raras e também das suas famílias, que precisam ser acolhidas pelo nosso governo municipal. E serão, como o professor Gilberto. Candidato professor Luizinho, você precisa que repita a pergunta? Pode repetir? Por favor, Renato. Sabemos que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência nem sempre são prioridades. Para o candidato, qual a importância da criação de um plano municipal da pessoa com deficiência na gestão pública? O senhor vê como necessária a criação de órgãos específicos para a elaboração e execução das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência no município de Rio das Ostras? Essa pergunta é do jornalista André Areias, servidor do município. Bem, plano municipal, os planos municipais sempre são muito importantes, né? Por exemplo, o plano municipal de mobilidade urbana, eu participei, eu fui assessor técnico de ciência e tecnologia aqui no município e participei ativamente do plano de mobilidade urbana. Então, mas não adianta fazer um plano e não ser implementado, né? Então, a gente tem que fazer os planos, sim, com todo carinho, com muito cuidado, para todos, né, para derrubar as barreiras físicas e as barreiras atitudinais, mas tem que ser implantado, porque senão não adianta nada. E eu estou num partido, estou num grupo político, né, há mais de 20 anos, quase 30 anos, que a gente, diariamente, a gente pensa em políticas públicas. A gente sempre esteve ao lado dos vulneráveis, aqueles que mais precisam de força e de vez na sociedade. Então, a gente, no governo, a gente vai dar prioridade a um plano que englobe as pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, mas vamos implantar, porque se não ficar só discutindo, ficar só no papel, não adianta nada. Agora, a gente não precisa de vários órgãos para poder implantar essas políticas, né? As políticas públicas e mais, né? Se nossa sociedade fosse realmente uma sociedade que abraçasse a causa, a gente não precisava da palavra incluir, né? A gente usa a palavra incluir numa sociedade que é indiferente, numa sociedade que não se discute, numa sociedade que não abraça essas pessoas, esse público. Se essa sociedade, se Rio das Ostras fosse uma sociedade que abraçasse as pessoas, a gente não estava precisando discutir a palavra incluir, porque isso já ia ser uma coisa natural, né? As pessoas iam estar no público, iam estar no particular, iam estar no privado, de forma natural, né? Não ia estar precisando ter que criar políticas públicas permanentes, leis, não. É a questão de educação. É uma questão cultural, mas enquanto a gente não chega a esse patamar, a gente vai fazer um plano municipal, sim, um plano municipal para pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras, mas vamos implantar esse plano. A gente tem um legado muito grande, né? Nós fomos governo federal, nosso grupo foi governo federal.
Desde 2003, a gente vem implantando ano a ano políticas públicas para pessoas com deficiência, né? Como eu disse, fizemos a primeira conferência em 2006, que é uma conferência nacional, que pessoas de todos os municípios, de todos os estados foram discutir essas políticas públicas para esse público. Fizemos em 2008 também, criamos uma secretaria com status de ministério para essas pessoas. Enfim, então a gente tem legado, a gente tem discussão e a gente sabe fazer. A gente vai trazer gente com técnicos de fora para poder fomentar isso, para poder criar políticas públicas, para a gente poder avançar muito nessa discussão. E é isso que eu quero e isso é um compromisso meu. Bom, antes da gente passar aqui para a pergunta final, eu vou ler. Afinal. Uma pergunta final. E a gente vai ler aqui um levantamento que é o seguinte: levantamento realizado no município pela ONG Engenheiros Sem Fronteiras da Universidade Federal Fluminense, Polo Rio das Ostras, diz que o atendimento de saúde da pessoa com deficiência foi apontado como principal dificuldade de acessibilidade e inclusão dentro do município. A pergunta é: quais são suas propostas para melhorar o atendimento de saúde das pessoas com deficiência de Rio das Ostras, incluindo atendimento médico especializado em tratamentos e terapias? As duas portarias que eu me reportei no início dessa entrevista, de 2012 e 2014, elas nos dão a resposta a essa pergunta colocada. Não foram implantadas ainda em Rio das Ostras, e o que tem de mais interessante é que essas portarias, elas trazem verbas do governo estadual e do governo federal para o nosso município. Toda essa questão de PCDs vem verba da federação e do estado. Simplesmente é nós planejarmos para que essas verbas caem aqui no nosso município. Nós temos uma quantidade expressiva de pessoas, para nós termos uma porcentagem razoável para tratarmos a saúde bucal, que é um grande sacrifício para os PCDs, aqui no nosso município, pela falta, inclusive, de pessoas especializadas. Nós temos poucos dentistas que são especializados nessa área. Então, nós temos um dentista 1 a 2 vezes na semana. Com 10 mil pessoas com PCDs, dá para imaginar o drama que se tem na cidade. Uma outra questão que eu acho muito interessante é uma educação continuada a todas as pessoas da saúde, para que essas pessoas entendam que, por exemplo, um autista, ele não consegue dizer que no dia 27 de setembro ele vai ter uma crise às 9 horas da manhã para se chegar no médico a esse horário. A marcação de consultas, em muitas das vezes, inexiste, não tem o porquê. A pessoa ela tem que chegar e ser atendida. Tem essa necessidade. E, infelizmente, eu fui conselheiro da saúde aqui do município e percebo realmente que tem uma falta de entendimento. Uma pessoa em crise, ela tem que recorrer, inclusive, ao Ministério Público para conseguir ser atendida. Então, nós temos que sentar, dialogar, repensar o tratamento que nós vamos dar a todas essas pessoas, né, no que fala a pergunta, que é a saúde. Nós temos as ferramentas. Essas ferramentas foram criadas nesta década, né, 2012 e 2014, essas duas portarias, e elas têm que se conjugar. E para se conjugar essas duas portarias, nada melhor do que uma secretaria da pessoa com deficiência e doenças raras. Eu bato nessa tecla. Nós não temos como ter duas portarias soltas. Aonde que nós vamos fazer isso? Nós temos que ter pessoas que realmente tenham no seu sentimento
a vivência, inclusive, dessas dificuldades. Quais são suas propostas para melhorar o atendimento de saúde das pessoas com deficiência de Rio das Ostras, incluindo atendimento médico especializado em tratamentos e terapias? Bem, a gente tem que fortalecer o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e a gente vai conversar com municípios vizinhos, com prefeituras vizinhas aqui, para a gente poder fazer centros, hospitais e centros de referência. Então, Macaé faz um centro de referência ligado a determinado paciente, grupo de pacientes. Casimiro faz um determinado grupo de pacientes e a gente também faz isso. Então, a gente vai poder conversar com esses municípios. Essa é uma conversa que não é fácil, né, e nem rápida de ser constituída, mas a gente vai fazer isso para poder, porque o município com certeza não consegue ter todas as especialidades, né, mas a gente consegue regionalizar isso, né, e a gente vai regionalizar. Até o Hospital de Barra de São João também vai ser importante para aumentar essa oferta de saúde pública para todos, né, principalmente para pessoas com deficiência e doenças raras. A gente vai fazer uma saúde básica, fortalecer a saúde básica, o médico de família, e não vai ser o médico de família não, vai ser o médico na família, principalmente dando proteção a essas pessoas em seu domicílio. Então vai ser o médico de família e o médico na família, direcionado direto às casas dessas pessoas, né, com deficiência. Enfim, a gente também vai criar equipes multifuncionais de saúde, que a gente está chamando de saúde na escola. Nessa equipe, vai ter nessa equipe um assistente social, nutricionista, um enfermeiro, um agente comunitário e um dentista. Essa equipe multifuncional que vai estar dentro do posto de saúde daquela região vai fazer um apanhado de escolas naquele bairro ou naquela região. Então, essa equipe multifuncional vai até a escola, faz um diagnóstico, faz os exames, vai monitorar a situação de todos os alunos, principalmente para as crianças com deficiência ou doenças raras, enfim. Então, a gente vai criar isso também. Outra coisa que é muito importante é a casa de proteção, né? Essa casa de proteção vai perpassar por todos os munícipes que precisam, né? Os munícipes vão ter esse atendimento gradual e para se sentir acolhido, né? Porque, mais uma vez eu repito, a gente tem que mudar as atitudes das pessoas, né? E isso não é uma tarefa fácil, isso é difícil, né? Isso leva tempo, mas a gente tem que começar a fazer agora. Se a gente começar a fazer agora, trabalhar mentes, a gente vai chegar aos corações e vice-versa. Então, a gente vai trabalhar mentes e corações das pessoas, do povo, da sociedade, para que possa abraçar a causa, né? Para que possa abraçar, né? Hoje eu tenho alunos deficientes que precisam ser abraçados, né? E quando essas pessoas são abraçadas, a possibilidade, a probabilidade de eles crescerem até mesmo num trabalho são muito grandes, né? A potencialidade é muito grande. E a gente vai chegar até essas pessoas, vamos dar carinho, vamos dar atenção, vamos dar respeito, vamos dar dignidade, que a palavra mais forte é essa. Vamos dar dignidade para essa população, para as pessoas com deficiência e doenças raras. Então, amigos e amigas da KTV, encerramos aqui o último e o quarto encontro dos candidatos à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, onde foi discutido aqui ao longo desses 4 encontros a questão da pessoa com deficiência no município. A gente queria aqui, antes de encerrar, fazer uns agradecimentos às empresas que apoiaram esse encontro. A gente queria agradecer mais uma vez aqui a Pousada do Marujo, que cedeu esse espaço maravilhoso para esse encontro. Também queríamos agradecer aqui a empresa João e Maria Festas, que nos ajudou, né, com o cenário e tal. E também EC Filmagens, que está fazendo a produção do programa. E também queria deixar mais uma vez o agradecimento aos candidatos, professor Gilberto, do PDT, e professor Luizinho, do PT, desculpa. Então a gente deixa aqui agora o professor Gilberto para as suas considerações finais. Vou
só salientar uma questão, que o professor Gilberto aqui está em nome do PDT e dos outros partidos da nossa coligação popular e trabalhista. Quero deixar os meus maiores agradecimentos a todas as pessoas que estão aqui na sala, que proporcionaram esse nosso encontro para discutir um pouquinho, né, sobre essa causa que precisa ser tão discutida. Mas acredito que com esse pouquinho deu para perceber, e eu peço a atenção das pessoas que percebam realmente aquele candidato que traz que história de vida relacionada aos PCDs, já que esse é o nosso tema. Com quais pessoas eles estão aliados e que percebam um pouco mais. É muito fácil vir aqui dizer eu vou fazer, vou acontecer, sem saber ao menos, por exemplo, o quanto o município vai investir nos PCDs e nas pessoas com doenças raras. Nós temos que ter essas noções. E mais do que isso, a noção principal de nós sonharmos juntos de maneira coletiva, porque, como o poeta disse, quem sonha de maneira coletiva, esse sonho é capaz de acontecer, esse sonho vira realidade. E nós, a Coligação Popular e Trabalhista, nós vamos trazer essa realidade porque nós não admitimos os PCDs como sendo um ajuntamento sem nome, um ajuntamento de nada. As pessoas com deficiência, por muitas vezes, são tratadas como pessoas deficientes. E isso é uma coisa que me choca profundamente quando a gente fala dessa forma, porque deficiente é o urbanismo que não atende à cidadania dessas pessoas. Deficiente é aquela pessoa que não consegue acolher na sociedade essas pessoas. Deficiente é a falta de um plano municipal para que essas pessoas consigam, como se diz, a cidadania do dia a dia, consigam andar livremente nas nossas cidades. Como que Rio das Ostras, uma cidade que tem um mar que tem, não consegue colocar seus cadeirantes no esporte? Como que acontece isso? Como que Rio das Ostras, uma cidade com a estrutura de 48 escolas, tem apenas uma equipe de 30 e alguns professores de educação especial? Este cenário esquisito, ele vai continuar sendo esquisito se as pessoas continuarem ouvindo as ilusões. Nós temos que separar ilusão de sonho. E eu faço um convite para que as pessoas que estão nos assistindo aqui venham sonhar com o professor Gilberto, com a Coligação Popular e Trabalhista, para que a gente consiga fazer uma Rio das Ostras efetivamente para todos nós. Obrigado a todos. Deixo agora, então, as considerações finais também do candidato professor Luizinho, do PT. Bem, agradecer a todos, agradecer ao coletivo, agradecer a todos os presentes, as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento. Daqui a pouco eu vou entregar a carta compromisso, né, que nós temos com as pessoas com deficiência e doenças raras. Vamos entregar em mãos da Isabel e da Renata, enfim, que representam um coletivo. Uma discussão muito interessante, formidável, né, acrescenta muito, vai fazer muito crescer no município esse debate, e as políticas públicas com certeza vão aumentar, vão melhorar muito. Principalmente se o nosso grupo estiver assumindo a prefeitura no 1º de janeiro. Eu tenho alunos hoje, alunos com deficiências, né, auditiva, visual, autismo, enfim, síndrome de Down, esclerose múltipla, no projeto que eu trabalho, o projeto Bom Dia, né, que trabalha com idosos em Rio das Ostras, enfim. Eu trabalho muito com todos esses públicos e eu sei o quanto é importante estar podendo dar carinho, dar atenção, dar estrutura e fomentar política pública para esse público, né? E nós vamos fazer isso. Eu tenho 47 anos, moro em Rio das Ostras desde 1993, eu sou do primeiro concurso de Rio das Ostras, de 97,
estou na prefeitura há mais de 20 anos, sou casado com a Renata, minha esposa, que está ali, sou pai de 3 filhos, todos oriundos das escolas públicas. Uma curiosidade, eu sou segundo tenente R2 do Exército, enfim, tenho uma vida aqui pregressa, numa reputação razoável na cidade, que eu acho que todos que me conhecem sabem que a gente está nesse grupo político há mais de 30 anos, há quase 30 anos, melhor dizendo, né, que eu vim do movimento estudantil, do Passe Livre, né, em 1988, 89, que hoje o Passe Livre, milhares de estudantes utilizam o Passe Livre para poder ir para a escola. Né? Então, eu comecei na minha vida política ali e nunca mais parei, sempre defendendo as minhas bandeiras históricas, minhas bandeiras de luta. Né? Nunca troquei de partido, sempre estive no mesmo partido. Né? Metade dos candidatos no Brasil já trocaram de partido e eu nunca fiz isso, porque eu sempre acreditei numa ideologia partidária, numa filosofia de vida, numa filosofia de partido, de grupo. Não? Então, eu sempre defendi os vulneráveis, defendi as pessoas que mais precisavam. A gente sempre defendeu quem mais precisa, que são as minorias, né? Os negros, índios, mulheres, pessoas com deficiência, enfim. Então, isso tudo nos faz a levar a crer que a gente está num caminho muito bonito da história e a gente vai conseguir levar isso. Então, nos siga nas redes e acompanhe todas as nossas propostas, está lá no www.professorluizinho13.com.br, por uma Rio das Ostras mais feliz para todos e para todas. Eu conto muito com a aproximação de vocês. A gente vai conversando ao longo dessa campanha e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma Rio das Ostras muito feliz para todos. Um abraço, um beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho de todos por estarem aqui nos ouvindo e estarem presentes. Valeu. Então é isso aí, meus amigos da KTV. Siga a gente lá nas redes sociais, a gente também estamos presentes lá no Face, em ktv.oficial e também no YouTube KTV e também no site ktv.oficial. E eu queria aqui, antes de encerrar, deixar o meu agradecimento à equipe Rio das Ostras Inclusão para Valer, aí em nome aí de Isabel, da Ana, Ademir, todos eles que participaram aqui com a gente, a Renata, e que tiveram aqui nesses 2 dias, nesse encontro com os candidatos à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, falando desse tema. E quero dizer para você, Isabel, que sempre que você convidar, a gente está à disposição para fazer esses encontros e a gente está nessa luta junto com vocês, ok? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também os comentários, ok? Então, muito obrigado, até a próxima.